bom dia. Mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui estudando a palavra dele, mais um dia de EBD, nossa escola bíblica dominical. E é um privilégio poder estar aqui diante dos irmãos, gravando esta lição. Um privilégio também poder ter os irmãos aí acompanhando a nossa lição, acompanhando a nossa EBD, o Ministério de Educação Cristã aqui da nossa igreja, que nesse tempo tem se empenhado demais para que a palavra de Deus ela também chegue aos nossos lares das mais variadas formas, e esta é mais uma forma que o ministério encontrou. Então é muito bom saber, muito bom ver que os irmãos estão acompanhando, estão valorizando todo o esforço que os irmãos aqui da nossa igreja, o pastor Lucas, juntamente com toda a sua equipe, tem feito para que possamos estudar a palavra de Deus, para que possamos crescer e nos desenvolver ainda mais na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 9 da nossa revista que tem como tema a verdade, e hoje nós vamos estudar a verdade no relacionamento conjugal, a verdade no relacionamento conjugal, que nestes tempos, a família, a vida conjugal tem sido tão atacada, tem sido tão deturpada pela mídia afora, por aí afora. E hoje nós vamos estudar a verdade no relacionamento conjugal, um tema tão pertinente para os nossos dias, devido a tudo aquilo que nós temos visto, as famílias, nossas famílias, as famílias da nossa igreja sofrendo, sendo atacadas por tantas outras coisas, por tantas ideologias contrárias à palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar esta lição que é muito importante. Eu acredito que vai abençoar demais a sua casa, vai abençoar demais a sua vida e a sua família, o seu casamento, principalmente orientados pela palavra do nosso Deus, onde nós seremos ensinados pela palavra do nosso Deus como ter uma família saudável, uma vida conjugal saudável, orientada e norteada pela palavra do nosso Deus. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero convidar os irmãos para ir da sua casa mesmo, orar junto comigo. Nós estaremos orando para que o nosso Deus ele fale aos nossos corações através da sua palavra, através desse estudo que nós estaremos realizando aqui nesta manhã, para que o Senhor, nosso Deus, também ele aplique aos nossos corações, e para que a gente também viva verdadeiramente a palavra de Deus, que nós possamos ser praticantes da palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esta manhã. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esta aula, qual o Senhor nos permite estar aqui, ó Pai, aprendendo um pouco mais de Ti. Agora, ó Pai, que a Tua palavra que lida, ó Pai, ela possa penetrar os nossos corações, ó Pai, e que ela verdadeiramente, ó Pai, produza, ó Pai, efeitos nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, viver verdadeiramente aqui, ó Pai, guiados e orientados pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, ó Pai. E agora, ó Pai, quando nós vamos estudar a verdade no relacionamento conjugal, que a Tua palavra também, ó Pai, seja a base das nossas famílias, seja a base, ó Pai, dos nossos relacionamentos, ó Pai, seja a base, ó Pai, dos casamentos daqueles, ó Pai, que são Teus servos, ó Pai, e que estes, ó Pai, possam servir de exemplos, ó Deus, para outras famílias e para outros casamentos, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, ela seja, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, eficaz nas nossas vidas, e que nós possamos ser também, ó Pai, verdadeiros praticantes da Tua palavra, Deus. Pois esta é a oração que a Ti nós fazemos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa lição se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. E a palavra do nosso Deus diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observá-lo, o vosso honesto comportamento cheio de amor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém um homem interior do coração unido e ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós aqui, neste trecho, temos algumas lições importantes para a vida conjugal, para a vida em família. E é bem verdade que um lar sadio, um casamento sadio, uma família sadia, vai ser aquela em que todos os envolvidos buscam por viver, buscam por um convívio onde todos vivam de uma forma harmoniosa, onde tudo esteja em harmonia. Mas para que isto seja possível, nas nossas casas, nas nossas famílias, nós temos que viver orientados pela palavra do nosso Deus. Nós temos que ter verdadeiramente como base para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, aquilo que é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela deve ser todo o suporte, toda a base, todo o alicerce da nossa vida. Assim, as nossas famílias e os nossos casamentos, ou na verdade, os relacionamentos conjugais, todos eles serão verdadeiramente famílias e casamentos, vidas conjugais, em que o valor primordial vai ser exaltar e glorificar o nome de Cristo Jesus. E também em uma casa em que aqueles envolvidos buscam viver de maneira que o nome de Cristo seja glorificado, o convívio ali será um convívio onde todos viverão de uma forma harmoniosa, todos estarão em busca de um só propósito, todos estarão de uma forma harmoniosa, caminhando em direção a um só propósito. Mas quando nós observamos também a palavra de Deus, ela nos ensina algumas valiosas lições para que os nossos convívios sejam de uma maneira mais harmoniosa, para que nós possamos, de maneira que nós estejamos aqui guiados e orientados pela palavra do nosso Deus, pois somente assim os nossos lares, as nossas famílias, os relacionamentos conjugais, eles serão sadios. E vejam que a palavra do nosso Deus, ela já nos orienta no versículo 1. Na verdade, neste trecho que nós lemos, ela nos orienta acerca de tantas coisas. E aí, esta primeira parte da lição, ela nos diz da submissão e o casamento saudável. Submissão e casamento saudável. E esta palavra submissão, ela tem se tornado tão corrompida por aí afora, ela tem se tornado tão vazia do seu real valor devido às ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Quando nós falamos hoje em dia em submissão, muitos se contorcem onde estão, muitos se contorcem em suas cadeiras, achando que está falando de depreciar alguém, de tirar o valor de alguém, de tirar a importância de alguém, quando a Bíblia ela não está falando disso. A Bíblia está falando para a mulher ser sujeita ao seu marido, ou seja, estar submissa ao seu marido, mas também a Bíblia orienta o marido estar em sujeição, estar submisso a Cristo Jesus. É triste quando nós vemos que as pessoas têm tirado a Bíblia de suas vidas e com isso aquilo que a Bíblia ensina não tem feito mais tanto sentido, ou eles não estão dando tanto valor àquilo que a Bíblia ensina e colocam aquilo que é veiculado por aí, aquilo que é veiculado pela grande mídia, aquilo que é difundido por ideologias contrárias à palavra de Deus, tomando como verdade. E veja que quando a Bíblia ela está falando de submissão, ela está falando tanto para o homem quanto para a mulher, dos dois serem submissos a Cristo Jesus. Por isso nós devemos olhar para a pessoa de Cristo, que é revelada a nós através da Bíblia, a palavra de Deus, e entender
que o nosso exemplo não deve ser aquilo que é veiculado na grande mídia, nem aquilo que é veiculado por ideologias contrárias. O nosso grande exemplo deve ser Cristo Jesus, pois Cristo Jesus, ele foi obediente, ele foi submisso. Então, o que a Bíblia nos ensina a respeito daquilo ou acerca daquilo que é ser submisso e obediente, a Bíblia nos ensina através da pessoa de Cristo Jesus. E é isto que a palavra ela vem nos ensinando. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Maridos, vós também cuidai das vossas esposas, entendendo que elas são parte, ou como se elas fossem parte, mas frágeis, ou seja, cuidando com zelo e carinho da sua esposa, pois foi assim que Cristo cuidou e cuida da sua noiva, a igreja. É este mesmo exemplo de amor e carinho que os maridos também devem ter para com as suas esposas. Ser submisso não quer dizer que você está como que se inferiorizando ao outro. Não. Ser obediente não quer dizer que você está como que se inferiorizando ao outro. Não. Este foi o exemplo que Cristo deixou para nós, a sua igreja. E este exemplo se aplica também aos nossos casamentos, se aplica também aos nossos relacionamentos, se aplica também, principalmente, no relacionamento conjugal e familiar. O marido deve amar a esposa ela deve ser submissa, estar sujeita, deve ser obediente ao marido, ao passo que o marido também deve, em tudo, amar e cuidar da sua esposa. Esta é a primeira lição que nós podemos aprender. Esta é a primeira verdade do relacionamento conjugal que a palavra de Deus nos ensina. Uma outra grande verdade no relacionamento conjugal que a palavra nos ensina e vem falando aqui claramente a nós é a responsabilidade da mulher dentro da família, ou a responsabilidade da mulher dentro do relacionamento conjugal. E o interessante é que a Bíblia ela vem falando para a mulher ser submissa ao marido, e como nós já mencionamos aqui, como nós já falamos aqui, isto, quando a Bíblia fala de ser submissa, quando a Bíblia fala de estar sujeita, ela não está querendo diminuir o valor da mulher, ela não está querendo deixar a mulher em uma posição inferior ao homem. Não, o que a Bíblia está dizendo aqui é da mulher, ela, no trato, no seu relacionamento com o seu marido, ela ser obediente. E veja que a Bíblia, nesta questão do relacionamento da mulher, ela vai trazer para nós alguns ensinos e algumas lições em que a mulher, em ela sendo obediente, ela vai, se por acaso ela for casada com um marido não crente, pelo seu comportamento, pela sua obediência, ela vai também conquistar o seu marido, ou seja, ela vai através do seu comportamento, da sua obediência, da sua submissão, ela vai evangelizar dentro da sua casa o seu marido. Mas a Bíblia aqui não está falando, e aqui vai um alerta muito grande, a Bíblia aqui ela não está falando para que você, menina, você que ainda pretende se casar, que você deve se casar com um homem não crente e você sendo submissa, você vai conquistá-lo. Isso aqui, na verdade, é uma possibilidade que a Bíblia está falando, não é uma promessa. Isto não é uma promessa. O que a Bíblia nos orienta claramente é que nós devemos tomar cuidado com o jugo desigual. Mas, se o seu marido ele for um não crente, pelo seu comportamento, você deve mostrar para ele que você é uma serva de Cristo Jesus. Se o seu marido ele for não crente, são pelas suas atitudes, pela sua obediência, que você irá trazer, que você irá mostrar para ele como servo de Cristo Jesus, como deve ser a vida com Deus, como deve ser a vida em Cristo Jesus. A Bíblia, quando ela está falando de 100 palavras, obviamente também que ela não está falando de não haver diálogo, não, ela está falando claro que dentro de um relacionamento conjugal deve haver o diálogo, mas ela está falando de você com as suas atitudes, de mostrar aquilo que está dentro de você, ou seja, a ação do Espírito Santo na sua vida, de você através disto tudo, você ser capaz de conquistar o seu marido para Cristo Jesus, pois em ele também, servindo a Cristo Jesus, mais harmonia no lar vocês terão, um lar mais sadio vocês terão.
É isto que a palavra de Deus ela vem nos orientando, é isto que a palavra de Deus ela vem mostrando e nos ensinando, mas também ainda dentro da responsabilidade da mulher, no relacionamento conjugal. O que ela vem falando é que a mulher também ela não deve buscar exageradamente os adornos ou os enfeites. Não, a beleza da mulher deve estar em ela ter uma atitude para com o seu lar, para com o seu marido, uma atitude de carinho, uma atitude, mais uma vez, de submissão, uma atitude de obediência. Ela não está, é claro também que a Bíblia aqui, e há aqueles que pensam que a Bíblia aqui está fazendo uma lista daquilo que a mulher pode ou não pode vestir. Não, em momento nenhum a Bíblia está falando, proibindo de usar tal coisa, proibindo de arrumar o cabelo, proibindo de se arrumar, de se vestir bem. Não, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que a prioridade não deve estar nestas coisas. Aquilo que é o principal para a mulher não deve ser estas coisas. Devemos nos arrumar, devemos andar bem vestidos, devemos andar bonitos para o nosso cônjuge, para o nosso companheiro? Sim, mas este não deve ser o principal, este não deve ser o primordial. O que a Bíblia ela vem nos ensinando é que pelas nossas atitudes, é que pela nossa obediência à palavra de Deus, pelo nosso companheirismo com o nosso cônjuge, as nossas atitudes, principalmente aqui, quanto à responsabilidade da mulher, as atitudes dela falarão muito mais do que aquilo em que ela está vestindo. A beleza da mulher vai estar muito mais na sua atitude, no seu comportamento propriamente dito, do que naquilo que ela está vestindo. Porque o que a Bíblia fala que é a verdade. A beleza exterior, ela é passageira, mas a beleza interior é o que fica. Então, devemos valorizar a beleza interior, devemos valorizar o caráter cristão. Esta é uma das responsabilidades, ou estas são umas das responsabilidades das mulheres nos seus relacionamentos. Mas também a Bíblia ela vem falando para nós das responsabilidades do homem dentro do relacionamento conjugal, dentro da família. Não é somente para a mulher, a Bíblia ela orienta os dois. No versículo 1 a Bíblia vem falando e fala claramente: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. E no versículo 7 fala: marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina, para que se não interrompam as vossas orações. Olha que grande responsabilidade tem um homem para com o seu relacionamento, para com o seu lar, para com a sua família. Olha que grande responsabilidade. E a Bíblia aqui ela vem falando, vem mostrando para nós as grandes responsabilidades do homem. E a primeira delas é que o homem deve ser sadio no seu relacionamento conjugal. O homem deve ter, sabedoria no seu relacionamento conjugal. Ele deve saber ouvir e deve saber se comunicar. Ouvir e se comunicar com amor para com a sua mulher. O homem também ele deve reservar um tempo para o seu convívio conjugal ou para a sua família. Ele deve tirar deve reservar um tempo para que ele esteja vivendo e convivendo e passando, desfrutando, melhor dizendo, de um convívio com a sua família. A Bíblia aqui ela está falando não apenas de compartilhar o mesmo espaço, não, mas de compartilhar vida. E compartilhar vida também requer tempo. Então a Bíblia ela nos orienta a sermos, como homens, sábios nos nossos relacionamentos no nosso relacionamento conjugal, na nossa maneira de lidar com as nossas esposas, na sua maneira de lidar com a sua esposa, na minha maneira de lidar com a minha esposa. Nós devemos ser sábios, mas também devemos ter tempo de qualidade com a nossa esposa, com a nossa família. É isto que a Bíblia está nos orientando. A Bíblia fala também para tratar a nossa esposa com honra. Eu devo tratar a minha esposa com honra. Você deve tratar a sua esposa com honra. E se você ainda não é casado,
fique aqui a lição para você também. Ao casar-se, você deve tratar a sua esposa, a sua noiva, a sua mulher com honra, entendendo, e a Bíblia fala, como parte mais frágil. Não é apenas dar presente, não, é tratar com carinho e com honra, dando honra à sua esposa, e é dando honra que ela também será obediente a você. É isto que a Bíblia ela vem nos ensinando. E o principal de tudo para o homem ele deve ser o líder espiritual do seu lar. Ele deve ser, sobretudo, o líder espiritual do seu lar. Não é ser apenas o pai, não é ser apenas o chefe, não é ser apenas o líder, mas o líder espiritual do seu lar. E olha que grande responsabilidade Deus tem nos chamado, Deus tem colocado diante de nós, homens, servos de Cristo Jesus. Que grande responsabilidade! Que tipo de líder você tem sido? Que tipo de líder você tem sido? É uma grande responsabilidade liderar espiritualmente, e principalmente liderar espiritualmente aqueles que estão dentro das nossas casas, liderar espiritualmente as nossas esposas, liderar espiritualmente os nossos filhos. Esta é a grande responsabilidade que Deus tem colocado, que Deus tem requerido daqueles que são seus servos fiéis e dedicados. Esta é a grande responsabilidade que Deus tem colocado e que Deus tem confiado a você. Homem temente a Deus, ser sábio no seu relacionamento com a sua mulher, tirar tempo de qualidade para estar com a sua família, tratar a sua família e a sua esposa com honra e ser líder espiritual da sua família e da sua casa. Estas são as responsabilidades do marido dentro do relacionamento conjugal. Estas são as nossas responsabilidades. Por isso, quando nós falamos em relacionamento conjugal, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Nós não devemos olhar para aquilo que é veiculado pela grande mídia, ou por aquilo que, às vezes, por tanto ser veiculado, às vezes acabamos idealizando. Não, nem também aquilo que é dito por aí pelas famosas e pelas já muito veiculadas também por aí, ideologias contrárias à palavra de Deus. Muitos, quando escutam isso aqui, se contorcem achando que a Bíblia está sendo taxativa na maneira como a mulher deve se portar na sua casa, no seu casamento, ou na maneira como o homem deve se portar no seu casamento. A mulher deve ser submissa? Sim, mas o marido, ele deve amar a esposa com amor sacrificial, ele deve tratar a esposa com honra, ele deve ser o líder espiritual do lar, espiritual do lar. Vejam que ninguém é superior ao outro dentro do casamento. O homem não é superior à mulher e a mulher não é superior ao homem, porque aos olhos de Deus os dois são iguais. E o que a palavra nos diz que tanto o homem quanto a mulher, eles têm parte na graça recebida de Deus, tanto o homem quanto a mulher. É isto que a palavra nos diz. Os dois, de igual modo, são herdeiros daquilo que Deus já tem nos prometido através da sua graça. Esta é a responsabilidade dos dois. Esta é a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher dentro dos seus relacionamentos conjugais, dentro do seu convívio familiar, dentro do seu convívio conjugal, do seu relacionamento com o seu marido e com os seus filhos. Como você tem vivido o seu relacionamento? Como tem sido o ambiente dentro da sua família? Será que tem sido um ambiente saudável? Será que tem sido um ambiente sadio, onde o que tem orientado as relações é realmente a palavra de Deus? Ou será que o que tem orientado o seu relacionamento e a sua família é aquilo que é idealizado e veiculado pela mídia? É aquilo que são as ideologias contrárias à palavra de Deus, que verdadeiramente as nossas famílias, o seu relacionamento conjugal, o meu relacionamento conjugal, as nossas casas, as nossas famílias,
sejam orientadas pela palavra de Deus e que o alicerce das nossas casas, a base das nossas famílias, o elo que une os nossos relacionamentos e as nossas famílias, seja o amor oriundo, o amor vindo de Cristo Jesus, que nos é revelado através da sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que esta palavra possa realmente produzir efeitos nas nossas vidas, produzir efeito na sua casa, no seu relacionamento e na sua família. Nós vamos orar neste momento, encerrando a nossa aula. Fica aqui o meu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor também abençoe e guarde o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, a sua casa e a sua família. Amém? Esta foi a lição 9, esta foi mais uma lição, e no domingo que vem, certamente a próxima lição irá abençoar muito as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, somos gratos a Ti, ó Pai, por esta lição, qual o Senhor nos permitiu estudar, ó Pai, onde nós podemos aprender um pouco mais de Ti. Agora, ó Pai, ajuda-nos a aplicar, ó Pai, a esta lição, a Tua palavra, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Esta é a oração que a Ti nós fazemos, desde já, ó Pai, confiados e agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a próxima lição.